students, how is it going? I'm teacher Andrea and you are welcome to our class. Vocês estão todos bem-vindos à nossa aula. Estamos aqui, peguem aí o seu material que nossa aula já vai começar. Vamos falar um pouquinho então sobre o objetivo da aula, que é examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas de culturas diferentes que falam a língua inglesa. E então eu faço essa perguntinha para você. Você sabe falar as horas em inglês? Será que há alguma diferença com a maneira de falarmos as horas em português? Será que é diferente falar as horas em inglês do que nós usamos em português? Bom, é isso que a gente vai estudar nessa aula. Então, para isso, você vai acessar a plataforma Inglês Paraná. Ela está nesse endereço digital que está ali. Você vai colocar o seu login e a sua senha. E aí, nós vamos estudar o nível 2, unidade 1. Estamos na lição número 1 também e vamos falar sobre as rotinas, né? Vamos aprender as expressões para falar as rotinas. E aí você clica em começar para nós iniciarmos a nossa aula. Vamos lá? Se você tem acesso à internet, já faz o seu login e você vai fazendo as atividades juntamente conosco. Se você não tem internet e não consegue acessar agora, você vai também acompanhar as atividades e realizar as atividades escritas no caderno. Vamos lá? Ok, alunos, então vamos começar a nossa atividade falando sobre as nossas rotinas. Então, nós vamos começar aqui, tá? Lição número 1, nós estamos no nível 2, vamos começar a lição número 1 na atividade 3, que é falando sobre as rotinas. Então, nós temos um vídeo, vocês vão prestar atenção no vídeo e também vão prestar atenção nas palavras que vão aparecer aqui no lado, que são as expressões falando da rotina. Vamos lá. Good morning. Oh, morning. What time's the meeting? 9:30. Whew, not 9? Nope, not 9. 9:30. Todd, are you never late? No. When do you usually get to work? About 8 o'clock. Wow, what time do you get up? I get up at 6, I take the train at 7:15, and I get to work at 8. Every day. I get up at 8, have a cup of coffee, take the 8:30 train. Oh, you don't eat breakfast? Breakfast? Time for the meeting. Let's go. Ok, então você precisa prestar atenção nas atividades de rotina que eles estão falando ali. What time does she get up? Você conseguiu identificar? What time does she get up? Que hora que ela levanta? Então você consegue observar essa informação nesse texto. Então nós temos ali, ó, falando sobre rotinas. Para perguntar a alguém sobre seus horários, use o advérbio when. E use a preposição at para dizer o horário que algo acontece. Então, antes da hora, nós vamos usar a preposição at. Veja o exemplo. Vou colocar para vocês escutarem. When do you get up? I get up at 6:30. Então, quando você acorda? Acordo às 6h30. When is the meeting? It's at 3 o'clock. Então,
Quando é a reunião? É às 15 horas. Você também pode perguntar sobre a rotina cotidiana usando a expressão what time. Então, você pode tanto perguntar when, como pode usar what time. What time do you get up? I get up at 6:30. Então, que horas você acorda? Eu acordo às 6h30. What time is the meeting? It's at 3 o'clock. Que horas é a reunião? É às 3 horas. Temos aqui então o AM e PM. Para esclarecer a que horas você faz algo, nós usamos o AM após o horário da meia-noite até o meio-dia e usamos o PM após o horário do meio-dia até a meia-noite. Vejam os exemplos. I go running at 7 a.m. Vou correr às 7 da manhã. Então, sempre que é um horário da manhã, nós usamos AM. I eat lunch at 1 p.m. Eu almoço às 13 horas. Então, nós usamos as palavrinhas, a letrinha PM, que quer dizer à tarde, né? 1h da tarde ou às 13 horas. Temos também a palavrinha usually e sometimes. Use a palavra usually para falar sobre algo que você faz na maioria do tempo, algo que você faz normalmente na maioria do tempo. E use a palavra sometimes para falar de alguma coisa que você faz algumas vezes. Olhem o exemplo, prestem atenção. I usually get to work at 8 o'clock. Eu geralmente trabalho às 8 horas. I sometimes get home at 8 p.m. Às vezes eu chego em casa às 20 horas. Veja, 20 horas já é noite, então nós usamos o PM. Agora, outra maneira de esclarecer o horário é usar as frases in the morning, in the afternoon, in the evening ou at night. Então, nesse caso, nós estamos substituindo o AM e o PM por essas frases. In the morning de manhã, in the afternoon à tarde, in the evening ali no comecinho da noite e at night, à noite um pouco mais avançada. Vamos ver os exemplos? When do you go running in the park? I go at 7 in the morning. Então, ela diz, quando você vai correr no parque? Eu saio às 7 horas da manhã. Então, nós temos aqui uma observação, um comentário, que a maior parte dos países usa o sistema de 24 horas no padrão internacional, como é o caso do Brasil. Nós temos um sistema de horário que nós contamos 24 horas. O horário 8h30 p.m., ou por exemplo 8:30 p.m., é 20 horas e 30 minutos. Lá nos Estados Unidos e alguns outros países, eles usam um sistema de 12 horas. Então, lá não existe 13 horas, 14 horas, mas existe 1 hora p.m. ou 2 horas p.m. Então, nesse caso, são sistemas de 12 horas. Isso que difere um pouco aqui do Brasil. E como nós dizemos meia-noite e meio-dia em inglês? Há duas formas de falar o 12 o'clock, né? 12 horas. De noite, nós usamos o midnight e para o meio-dia nós usamos noon. Use a preposição at com ambas as palavras. As duas nós vamos colocar a preposição at antes da palavra. Vamos ver o exemplo? When's the meeting? It's at noon. Quando é a reunião? É ao meio-dia. What time do you go to bed? I go to bed at midnight. Então, a que horas você vai para a cama? E a pessoa responde, vou para a cama à meia-noite. Então, jamais, né, nós podemos usar os números acima de 12 para falar as horas em inglês, certo? Lembrem disso. A gente tem que usar as expressões que nós já aprendemos aqui. Então, nós temos uma atividade que vocês vão preencher a lacuna
digitando at ou in, que são as duas preposições que nós aprendemos até agora. Read carefully and answer. Então, leia com atenção e responda. Vou dar um tempinho para que vocês possam responder ou na plataforma ou no caderno e nós já voltamos. Ok, então nós vamos fazer a correção agora dessa atividade em que vocês precisavam preencher ali digitando at ou in, a preposição de acordo com a frase. I get up, daí nós temos que usar aqui at, antes de hora nós usamos at, então vamos preenchendo aqui. In the morning, então antes de nós usarmos um período de tempo nós usamos in. I go running at night, antes de night nós usamos at. The meeting is at noon. I play ball with my son in the evening. He comes to work every day at 7. Aqui mesmo não tendo o o'clock nós sabemos que é hora e antes de hora nós usamos a preposição at. I have a meeting every day at 9 o'clock. Então, vamos conferir a resposta. Se você respondeu alguma coisa incorreta, ele vai aparecer laranja, ok? Você pode tentar de novo ou seguir para o próximo exercício. Então, nós vamos ver o vídeo agora para nós podermos responder as perguntas. Vamos continuar falando sobre a rotina. Good morning. Oh, morning. What time's the meeting? 9:30. Então, what time is the meeting? Que hora que é a reunião? Então, vamos marcar ali. Que hora que ele falou que é a reunião?
Vamos marcar, está correto. 9h30. Not 9? Nope, not 9. 9:30. Todd, are you never late? No. When do you usually get to work? About 8 o'clock. When does Todd get to work? Que horas que ele vai para o trabalho? Que ele sai para o trabalho. Então, no caso, vamos marcar aqui, que ele saia às 7 horas. Vamos marcar aqui. Não é 7 horas. Vamos marcar, então, 8 horas. Wow, what time do you get up? I get up at 6, I take the train at 7:15, and When does Todd take the train? Que hora que ele pega o trem? Então, nós temos ali 7h15. and I get to work at 8 every day. I get up at 8. Have a cup of coffee, take... When does Sally get up? Que hora que a Sally levanta, né? Então, ela diz, I get up at 8. Ela levanta às 8. Take the 8:30 train. When does Sally take the train? She takes the train 8:30. Oh, you don't eat breakfast? Breakfast. Time for the meeting. Let's go. E agora nós temos uma atividade que vocês vão ler o texto, que está ali sobre a rotina do Lee. Vocês vão ler esse texto, vou dar uns minutinhos e logo nós voltamos para responder as atividades.
aí, conseguiram fazer a leitura do texto? Nós vamos agora responder essas questões sobre o texto. What time does Lee get up? Que hora que o Lee acorda? Então, nós temos ali no texto 6 a.m. Ele acorda às 6 da manhã. Ele diz, I get up at 6 a.m. Questão 2. When does Lee take the train? Então, ele diz, I take the train at 6:30. 6:30. When does he usually have lunch? Quando que ele normalmente almoça? Então, vamos ali no texto encontrar o horário que ele almoça. I always have a lot of meeting. I usually have lunch at noon. Ao meio-dia, at noon. What time does he get home? Que horas que ele vai para casa? Então, ele diz, I get home at 7:30. Às 7:30. Ok, então vamos para o próximo. Essa atividade nós vamos ouvir e repetir. Então, tente imitar ali a entonação, a pronúncia corretamente. Vamos escutar e em seguida repetir. I take a train in the evening. I take a train in the evening. Vamos repetir e gravar. Preste atenção na entonação. I take a train in the evening. Vamos ouvir. Excuse me, do you have the time? Excuse me, do you have the time? Ele está pedindo para tentar de novo. Às vezes ele não reconhece a nossa pronúncia. Vamos tentar novamente. Excuse me, do you have the time? Então, vamos repetir novamente. Excuse me, do you have the time? Excuse me, do you have the time? Ok. Agora, quando você acorda? When do you get up? When do you get up? And do you get up? Ok. E o próximo? What time is it? What time is it? E o próximo? What's the time? What's the time? The meeting is at 1:45. The meeting is at 1:45. Ok. Então, encerramos essa atividade. A nossa etapa foi concluída. Ok, então agora nós vamos para a tarefa final dessa lição, que é a número 4, falando sobre planejamentos. Então, vamos iniciar. Você está com um colega? Quando vir um espaço em branco, fale sobre a sua rotina e diga a hora. Ouça e depois grave a resposta certa. É o que nós vamos fazer agora. Vamos escutar, depois marcar a resposta correta. Do you like your job? Yes. Yes, but I'm very busy. When do you get to work? Então, ele pergunta, né? When do you get to work? Então, a gente vai responder. I get to work at 7 a.m. Wow. And when do you go home? E ele pergunta, então, quando que você vai para casa? Nós vamos responder. I go home at 8 p.m. Oh, really? What time is it now? Então, ele pergunta que horas são agora. The time? It's 3 p.m. Ele não reconheceu a nossa resposta, então nós vamos repetir. The time? It's 3 p.m. Novamente, ele não reconheceu, mas vamos tentar de novo. The time? It's 3 p.m. Oh, I have a meeting at 1 o'clock.
Bye. Então aqui ele está se despedindo e nós vamos despedir também. See you later. Ok, então encerramos mais uma etapa. E aí, alunos, o que nós estudamos nessa aula? Nessa aula nós aprendemos a examinar fatores que podem impedir o entendimento sobre as horas na língua inglesa. Temos aqui então as referências. Então é isso, nossa aula acabou, mas eu espero vocês novamente na próxima aula. Bye bye, students!